Eu estava passando por uma fase difícil. Perdi meu emprego, meus pais estavam me pressionando para voltar a morar com eles, e isso me fazia sentir como um fracassado. Eu tinha 22 anos e não queria dar esse passo para trás. Então decidi alugar um quarto barato na periferia de São Paulo. Eu só precisava de um tempo sozinho para organizar meus pensamentos e me recompor. Não era uma grande decisão, mas parecia o caminho certo naquele momento. Achei o anúncio do quarto em um grupo de Facebook. A foto era péssima, mas o preço estava bem abaixo do mercado. Resolvi tentar. Marquei com o dono para ver o lugar e cheguei no endereço no fim da tarde. A casa era velha, com paredes descascadas e janelas antigas que não fechavam direito. O bairro parecia meio abandonado, mas o dono, um homem magro e silencioso chamado Carlos, me mostrou o quarto. Era pequeno, com uma cama de solteiro e um armário. Não era confortável, mas parecia bom o bastante para o que eu precisava. Eu estava decidido. Paguei o primeiro mês adiantado e me mudei no dia seguinte. Não era exatamente o que eu queria, mas dava para o gasto. A rotina foi se formando aos poucos. Durante o dia, eu saía para procurar emprego e tentava manter minha cabeça ocupada. À noite, ficava no quarto, navegando na internet, buscando qualquer distração que me tirasse dos pensamentos ruins. Na terceira noite, algo aconteceu. Eu estava deitado na cama, rolando o feed do Instagram, quando senti uma pressão estranha no ar. Era como se o quarto ficasse subitamente mais pesado. Não era o calor, e também não era cansaço. Era algo mais denso, sufocante. Olhei em volta e tudo parecia normal, mas aquele sentimento não ia embora. A princípio, ignorei. Talvez fosse só meu estresse. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, mas dessa vez, a sensação ficou mais intensa. Eu estava deitado, de novo rolando pelo celular, quando comecei a sentir um arrepio constante, como se alguém estivesse me observando de perto. Olhei para a porta que estava fechada e para a janela com a cortina mal pendurada. Não havia ninguém ali, e mesmo assim, eu senti. Alguém estava ali, comigo, observando. Tentei me distrair, mas meus olhos começaram a se fixar em um ponto do quarto. Era o canto escuro próximo ao armário. Eu não conseguia desviar o olhar, como se algo lá estivesse me atraindo. Fiquei paralisado por alguns minutos, com o peito apertado e o ar ficando pesado, até que, sem razão aparente, a sensação passou. Voltei a respirar normalmente, mas não consegui pregar o olho a noite inteira. Eu sabia que algo estava errado. Não era só minha cabeça pregando peças em mim. Na manhã seguinte, perguntei ao Carlos se o quarto tinha algum histórico estranho, algum antigo inquilino que tivesse deixado algo para trás. Mas ele apenas me olhou sem expressão, balançou a cabeça e disse que não sabia de nada. Não insistir parecia a melhor opção. As noites seguintes foram piores. Sempre que me deitava, aquela sensação voltava. Eu sentia algo no quarto, algo que não deveria estar ali. Não ouvia barulhos, não via nada se mexer, mas a presença era inegável, como uma sombra viva que eu não conseguia ver, mas sentia me cercar. E o canto escuro perto do armário. Toda vez que eu tentava dormir, eu sentia que havia algo ou alguém ali. Foi na sexta noite que tudo ficou muito claro. Eu estava no meio de um sonho perturbador. Eu estava preso dentro do quarto, mas o quarto era maior, distorcido, como se as paredes tivessem sido esticadas. No sonho, eu sabia que havia algo me perseguindo, e eu estava tentando encontrar a saída, mas não importava quantas vezes eu corresse para a porta, ela nunca se aproximava. Eu estava preso. De repente, acordei com um sobressalto. O quarto estava mergulhado em escuridão. Tudo parecia normal, mas a sensação de estar sendo observado era muito mais forte. Desta vez, não era só uma sensação. Eu sabia que algo estava comigo no quarto. Senti um arrepio na espinha e, contra meu instinto, virei o olhar para o canto escuro, perto do armário. Dessa vez, havia algo ali. Eu vi uma silhueta, baixa, quase se confundindo com as sombras, mas definitivamente humana. Meus olhos se arregalaram e eu congelei na cama. Ela não se mexia, apenas estava ali, me observando. Não havia olhos visíveis, mas eu sentia seu olhar cravado em mim como lâminas.
Fiquei paralisado de medo por segundos que pareceram horas, até que, finalmente, consegui me mexer. Me joguei para fora da cama e corri para a porta, sem olhar para trás. Atravessei o corredor da casa e bati na porta do Carlos. Eu estava em pânico. Ele abriu a porta, me olhando com a mesma expressão vazia de sempre. Contei a ele o que tinha visto, mas ele simplesmente balançou a cabeça e disse que o quarto era velho, que talvez eu tivesse sonhado. Ele não estava preocupado, nem mesmo surpreso. Só me mandou voltar a dormir. Eu voltei ao quarto, mas não consegui dormir. Não naquele quarto, não naquela noite. Fiquei sentado na cama, de frente para o armário, com a luz do celular me acompanhando até o amanhecer. Não tirei os olhos daquele canto. E quando o sol finalmente surgiu, levantei minhas coisas e saí da casa sem olhar para trás. Procurei outro lugar para ficar e nunca mais voltei. Por semanas, eu tentei apagar aquilo da minha mente, mas sempre que pensava no quarto, aquela silhueta voltava à minha cabeça. Não era uma pessoa. Eu não sei o que era, mas tinha certeza de que aquilo estava ali há muito mais tempo do que eu. Algo antigo, sombrio, que apenas esperava alguém ocupar aquele espaço de novo. Algumas semanas depois, encontrei por acaso um dos vizinhos da casa onde eu tinha morado. Ele estava conversando com outro cara sobre o Carlos. O vizinho disse que, há alguns anos, antes de eu chegar, um outro inquilino tinha desaparecido. A polícia procurou, mas nunca encontraram nada. Ele simplesmente sumiu sem deixar rastros. O dono da casa, segundo o vizinho, não parecia se importar muito. Eu nunca investiguei mais a fundo, e acho que nunca vou. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Mas uma coisa eu sei. Aquele quarto não estava vazio quando eu cheguei. Meu nome é Marcos, tenho 37 anos e sou caminhoneiro há mais de 15. Nasci e cresci em São Paulo, mas as estradas desse país são minha verdadeira casa. Já vi muita coisa na vida, conheci todos os tipos de pessoa e passei por situações que você nem acreditaria. Mas tem uma coisa que me aconteceu há uns meses e até hoje não consigo explicar. Já tentei, mas não dá. Agora você acredita ou não, isso aí é contigo. Eu tinha pegado uma carga em São José do Rio Preto, destino Fortaleza. Era uma viagem longa, mas já tinha feito várias vezes. A estrada era quase toda conhecida, e o trecho mais complicado era a BR-116, perto do trecho entre o Paraná e São Paulo, especialmente à noite. Muita curva, pouca iluminação e quase ninguém na estrada. Isso nunca foi problema para mim, porque dirigir à noite é até mais tranquilo. Menos trânsito, menos gente se metendo na frente e a mente fica focada. Naquela noite, eu estava no trecho depois de Curitiba, por volta de 2 horas da manhã. A estrada estava deserta e o único som que eu ouvia era o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto. A chuva fina que começou a cair ajudava a manter o clima meio sombrio, mas até aí, nada de novo. Eu estava acostumado. Eu seguia na minha, sempre focado na pista, porque qualquer distração pode ser fatal num caminhão desse tamanho. Foi quando, de repente, uma neblina começou a se formar. Não era uma neblina comum. A neblina se levantou rápido demais. E o que me deixou intrigado foi que ela estava só num pedaço específico da estrada. Tipo, uma faixa de neblina que vinha do nada e parecia estar parada ali. Eu diminui um pouco a velocidade porque nessas horas é melhor ser cauteloso do que querer se mostrar. Quando entrei naquela neblina, algo mudou no ar. Eu sei que isso pode parecer maluquice, mas o ambiente inteiro parecia ter ficado mais denso, como se a própria estrada tivesse fechado em volta de mim. O farol do caminhão cortava a neblina, mas não iluminava direito. E foi ali que eu vi. No meio da pista, uns 100 metros à frente, tinha uma pessoa. Eu juro, no começo achei que fosse algum maluco perdido ou, sei lá, alguém precisando de ajuda. Mas conforme eu fui me aproximando, as coisas começaram a ficar estranhas. A pessoa estava imóvel, de costas para mim, com uma roupa toda branca. Mas não era tipo de alguém normal na estrada. Era uma roupa que parecia antiga, sabe? Como aquelas roupas de hospital ou coisa do tipo. Eu comecei a desacelerar, já com a mão na buzina,
porque o caminhão não podia parar de uma vez e eu não queria atropelar ninguém. Só que quanto mais eu me aproximava, mais desconfortável eu ficava. A figura não se mexia. Nada. Só estava ali, parada no meio da estrada. Quando eu estava quase chegando a uns 50 metros dela, algo muito bizarro aconteceu. A figura virou, mas não era uma virada normal. O corpo inteiro virou ao mesmo tempo, como se estivesse flutuando. E foi aí que eu vi o rosto. Ou melhor, a ausência de um. Era como um buraco negro onde deveria ter um rosto. Não tinha nada. Apenas um vazio. Meu coração disparou e eu pisei com tudo no freio. O caminhão deu aquela freada pesada e senti os pneus patinando um pouco na pista molhada. Quando eu consegui parar, a figura simplesmente não estava mais lá. Sumiu. Não andou para o lado, não correu, não se jogou. Apenas desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado por alguns segundos, o coração batendo na garganta, tentando processar o que tinha acabado de ver. Não tinha como aquilo ser real. Minhas mãos tremiam no volante e eu sentia o suor frio escorrendo pela testa. Mas eu sabia que não podia ficar parado ali no meio da estrada. Eu precisava seguir em frente. Respirei fundo, engatei a marcha e comecei a acelerar de novo, ainda olhando para os lados, esperando que aquela coisa aparecesse de novo. Mas nada. A neblina começou a se dissipar aos poucos e a estrada voltou ao normal. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais estranho. Uns 20 minutos depois, eu avistei um posto de gasolina, desses de beira de estrada, com uma lanchonete. Parei para tentar me acalmar, tomar um café e, quem sabe, pensar que tudo aquilo foi só fruto do cansaço. Entrei no posto e o lugar estava quase vazio. Tinha só um atendente no balcão e mais um cara velho sentado num canto. Eu pedi um café e comecei a conversar com o atendente, tentando puxar assunto para ver se alguém já tinha visto algo estranho por ali. Comentei sobre a neblina e a figura na estrada. O atendente parou de mexer na xícara por um segundo e me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era um olhar de quem já tinha ouvido aquela história antes. Antes que ele dissesse qualquer coisa, o velho no canto se levantou e veio até mim. Ele estava com uma cara séria, meio cansada, e disse: "Você viu ela, né?" Na hora, minha boca ficou seca. Perguntei do que ele estava falando e o velho me disse que naquela estrada muita gente já tinha visto a mesma coisa. Uma mulher de branco, parada no meio da pista, sem rosto. Ele falou que, muitos anos atrás, um ônibus de viagem tinha se envolvido num acidente horrível naquela região. Mais de 30 pessoas morreram, e entre elas, uma mulher que nunca foi identificada. Dizem que ela foi a última a ser retirada dos destroços e que o corpo dela estava tão desfigurado que não dava para reconhecer o rosto. Desde então, motoristas, principalmente os que viajam à noite, dizem que veem a tal mulher de branco na estrada, sempre no mesmo ponto, sempre durante a neblina. Meu estômago embrulhou. Aquilo não podia ser coincidência. Perguntei mais sobre a história, mas o velho só deu de ombros e disse: "É só isso que sei. Uns veem, outros não. Mas, se você viu, é melhor não voltar por aquele caminho à noite." Eu terminei meu café em silêncio, com a cabeça girando. Saí do posto sem falar mais nada e voltei para o caminhão. Passei o resto da viagem, com os olhos grudados na estrada, esperando que aquela figura voltasse. Mas ela não voltou. Não naquela noite, pelo menos. Desde então, eu tento não pensar muito nisso, mas toda vez que pego um trecho deserto à noite, especialmente em dias de neblina, sinto um arrepio percorrer minhas costas. Não sei o que foi aquilo que vi, e, sinceramente, espero nunca mais ver. Porque uma coisa é certa: não era algo desse mundo. Se você está gostando, por favor, siga o nosso canal. Vamos para a próxima história. Meu nome é Pedro, tenho 32 anos e sou de São Paulo. Sempre amei a praia, mas nunca pensei que uma simples viagem para relaxar se tornaria a experiência mais aterrorizante da minha vida. O que aconteceu naquela casa à beira-mar ainda me persegue. Era um fim de semana prolongado, e eu havia combinado com alguns amigos de passar 3 dias em uma casa de praia que eles tinham alugado. A casa era bem antiga, construída nos anos 80, com uma vista incrível do mar. Por fora parecia charmosa, mas por dentro tinha aquele ar de nostalgia, com móveis velhos e fotos desbotadas na parede. Quando cheguei,
Percebi que o lugar não tinha sido reformado há muito tempo. Mesmo assim, a expectativa estava alta. Chegamos na sexta-feira à tarde. A casa estava cheia de vida, com todos rindo e contando histórias. Começamos a preparar um jantar e a beber algumas cervejas. A noite estava clara e as estrelas brilhavam como se quisessem nos observar. Fui para a varanda, admirei a vista e por um momento me senti livre de todas as preocupações. À medida que a noite avançava, todos pareciam mais relaxados, mas eu não conseguia me livrar de uma sensação estranha que me acompanhava. Era como se algo estivesse fora do lugar, mas não sabia exatamente o que era. Pode ser que eu estivesse só projetando meus próprios medos, mas a energia na casa era diferente. Enquanto meus amigos riam e dançavam, eu apenas observava, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Depois de um tempo, decidimos jogar um pouco de sinuca e assistir a um filme. Eu me juntei a eles, mas a sensação de desconforto não ia embora. Quando finalmente fomos dormir, eu estava cansado, mas a ansiedade me mantinha acordado. O quarto onde eu fiquei era no andar de cima e havia uma janela grande que dava para o mar. O som das ondas batendo na areia era relaxante, mas por algum motivo não conseguia dormir. Acordei no meio da noite com um barulho vindo do andar de baixo. Parecia um arrastar, como se alguém estivesse movendo móveis. A casa estava escura e, por um instante, pensei em ignorar. Mas a curiosidade e o medo me empurraram para fora da cama. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Assim que cheguei ao corredor, ouvi novamente. Era um som arrastado, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Quando cheguei na sala, tudo parecia normal. A luz da lua iluminava o ambiente e nada estava fora do lugar. O silêncio foi ensurdecedor. Fui até a cozinha e abri a porta, mas não havia ninguém. O barulho tinha parado. Por um momento, pensei em voltar para o quarto e esquecer o que tinha ouvido, mas não consegui. Algo me puxava para investigar. Caminhei mais para dentro da casa e, ao olhar para a janela da sala, vi algo que me deixou paralisado. Havia uma figura de pé no quintal, bem na linha onde o mar encontrava a areia. Ela estava vestida de branco, mas não conseguia ver detalhes. A luz da lua era fraca e a figura parecia embaçada, como se estivesse cercada por uma neblina. Eu não sabia o que fazer. A primeira reação foi me afastar, mas uma força invisível me fez ficar. A figura não se movia, apenas estava ali, parada, olhando para mim. Eu tentei gritar, mas não consegui. A garganta estava seca e a sensação de pânico começou a subir como uma onda dentro de mim. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a figura começou a se mover em minha direção. A cada passo que ela dava, meu coração acelerava. Não era normal, não parecia humano, não tinha rosto e a roupa flutuava como se não houvesse vento. Foi então que, em um ato de desespero, corri de volta para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Fiquei sentado na cama, a respiração descontrolada. A visão daquela figura ainda estava gravada na minha mente e eu não conseguia entender o que havia acabado de acontecer. Tentei acordar os amigos, mas não consegui. Eles estavam em um sono profundo. O que eu poderia dizer? Ei, galera, eu vi uma figura fantasmagórica na praia. Achei melhor esperar o dia amanhecer e, quem sabe, descobrir que era só uma ilusão. O sol nasceu e a luz entrou pela janela, trazendo uma sensação de alívio. Mas a lembrança da figura ainda estava fresca na minha mente. Desci as escadas, tentando agir normalmente. Meus amigos estavam tomando café da manhã e pareciam bem. Tentei trazer à tona o que tinha visto, mas quando comecei a falar, ninguém parecia levar a sério. Eles riram, dizendo que eu devia ter sonhado. Aquilo me deixou frustrado, mas eu não queria estragar a vibe da viagem. Durante o dia fomos à praia. O mar estava calmo e as ondas eram suaves. Tentamos relaxar, mas a figura continuava me atormentando. O que era aquilo? Por que eu tinha visto algo tão aterrorizante? Quando voltei para a casa, tudo parecia normal, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Naquela noite, todos estavam exaustos e foram dormir cedo. Eu, por outro lado, estava alerta. A ideia de ver aquela figura novamente me deixava nervoso.
Tentei ficar acordado, mas o sono foi mais forte. Ao adormecer, tive sonhos estranhos, sempre com a figura me observando. Acordei novamente no meio da noite, mas dessa vez não ouvi barulhos. A casa estava silenciosa, mas a sensação de ser observado voltou. Resolvi descer e ver se havia algo fora do normal. Quando cheguei na sala, a luz da lua iluminava tudo de maneira suave. Então, do nada, uma brisa fria passou por mim e o ar pareceu ficar denso. Olhei pela janela e, para meu terror, vi a figura de novo. Ela estava mais próxima, bem na beira do mar, como se estivesse me esperando. Tentei despertar meus amigos, mas, novamente, eles não acordaram. Era como se uma força estivesse impedindo que eu os chamasse. A figura começou a se mover em minha direção e o pânico tomou conta de mim. Fui até a porta da sala e a abri, mas antes que eu pudesse dar um passo, a figura desapareceu. Meu coração estava batendo descontroladamente e a adrenalina corria nas minhas veias. Olhei em volta, mas não havia nada. Voltei para o quarto e trancarei a porta. O dia amanheceu mais rápido do que eu esperava. Não consegui dormir mais, então decidi sair para a praia. A areia estava fria sob meus pés e a água estava calma. Fiquei ali, olhando para o mar, tentando encontrar alguma resposta. O que eu tinha visto? Por que não conseguia parar de pensar naquilo? Enquanto caminhava, algo chamou minha atenção. No chão, perto da água, havia uma faixa de areia que parecia diferente. Fui até lá e notei que a areia estava um pouco mais compactada, como se alguém tivesse andado ali recentemente. Olhei para trás e não vi ninguém. Fiquei com um pressentimento ruim. Quando voltei para a casa, decidi que era hora de conversar com meus amigos sobre o que havia acontecido. Eles ainda estavam acordados, mas a atmosfera estava diferente. Quando mencionei a figura, o clima mudou. Eles começaram a olhar um para o outro, como se estivessem escondendo algo. A Luana, a mais sensata do grupo, falou que também tinha sentido algo estranho na casa, mas não teve coragem de dizer nada até aquele momento. A partir daí, começamos a trocar histórias sobre coisas estranhas que aconteceram na casa. O Lucas disse que tinha ouvido sussurros durante a noite, e a Ana comentou que tinha visto sombras passando pelas janelas. A cada relato, meu medo aumentava, e percebi que não era o único a sentir aquela energia pesada. Decidimos que, naquela noite, faríamos uma vigília para ver se a figura aparecia de novo. Armamos algumas cadeiras na varanda, com uma vista perfeita para o mar. Enquanto a noite avançava, a conversa fluiu, mas a tensão estava palpável. Olhei para a praia e, de repente, a sensação de que algo estava por vir me fez tremer. Quando a noite caiu, tudo ficou em silêncio. As ondas quebrando eram as únicas que faziam barulho, mas a atmosfera estava carregada. Foi então que a Luana gritou. Todos nós nos viramos e a vimos apontando para a praia. E lá estava ela, a figura, parada exatamente onde havia aparecido antes. A adrenalina subiu e o medo se espalhou. O grupo ficou paralisado. A figura parecia mais definida do que antes. Eu podia ver agora um vestido longo, que balançava suavemente como se houvesse vento. Mas o rosto, não havia rosto. Apenas uma mancha escura onde deveria estar. Meus amigos estavam em choque. O silêncio foi quebrado quando alguém começou a chorar. Não sei quem foi, mas a atmosfera mudou completamente. O medo tomou conta de todos nós. E a Luana, ainda apontando para a figura, começou a murmurar algo sobre o que ela tinha ouvido em uma lenda local. Segundo ela, havia histórias sobre uma mulher que havia se afogado nas águas daquela praia muitos anos atrás e que desde então sua alma vagava pela área em busca de descanso. Nós não devíamos ter vindo aqui, alguém gritou, e aquilo ecoou pela varanda. A figura começou a se mover lentamente na nossa direção. O pânico tomou conta do grupo e as cadeiras foram deixadas para trás enquanto todos corriam em direção à porta da casa. O Lucas, que estava mais perto da saída, conseguiu abrir a porta, mas antes que todos entrássemos, eu parei. A figura estava agora a poucos metros de nós e uma sensação estranha me fez hesitar. Ela parou e, pela primeira vez, senti que havia algo humano nela, algo que queria comunicar. Mas, assim que essa ideia me atravessou a mente, a figura desapareceu.
como se o vento a tivesse levado. O desespero tomou conta de mim, e eu me virei para entrar na casa, mas, quando fiz isso, encontrei a porta fechada. Não havia ninguém do lado de fora. Todos haviam entrado e me deixado para trás. Pedro, o que você está fazendo? Entre! Gritou a Ana, sua voz cheia de preocupação. Eu puxei a porta com toda a força que tinha, mas parecia estar presa. O pânico começou a subir pela minha garganta. Eu estava do lado de fora, sozinho, enquanto todos se afastavam, e a figura poderia voltar a qualquer momento. Me ajudem! A porta não abre! Berrei, mas ninguém parecia ouvir. Olhei para a praia e vi a figura novamente, agora mais próxima, como se estivesse se aproximando lentamente da casa. Uma onda de terror me paralisou. O que eu fiz para merecer isso? Finalmente, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a porta se abriu. O Lucas estava lá, puxando-me para dentro. Assim que entrei, a porta foi fechada com força, e todos se juntaram ofegantes, tentando entender o que acabara de acontecer. Você viu isso? Você realmente viu? O Lucas estava em choque. Ele parecia preocupado e confuso ao mesmo tempo. Nós temos que sair daqui, eu disse em uma voz tremenda. Aquela figura, ela estava se aproximando. Mas ninguém queria ouvir. O medo paralisou o grupo e, em vez de agir, começamos a discutir o que fazer. Alguns queriam ir embora imediatamente, enquanto outros achavam que devíamos ficar e enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. A tensão no ar era palpável, e a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer aumentava a cada segundo. Enquanto discutíamos, a Luana foi até a janela e olhou para fora. Assim que fez isso, seu rosto ficou pálido, e ela se virou para nós, a expressão de terror estampada em seu rosto. Ela está de volta, sussurrou. Fomos todos até a janela e olhamos para fora. A figura estava lá na beira da praia, mas algo havia mudado. Ela estava mais perto da casa, quase ao alcance. O vestido longo flutuava suavemente, como se estivesse nadando na brisa. E de repente, as ondas começaram a se agitar, como se estivessem respondendo à presença dela. Precisamos sair daqui, agora! Eu gritei, mas o medo paralisou a todos. Naquele instante, eu sabia que não estava apenas lidando com um espírito ou uma lenda. Havia algo mais profundo e sombrio naquela casa, algo que estava acordando com nossa presença. Olhei para a porta e um impulso tomou conta de mim. Eu precisava sair. Corri até a porta e a abri, sentindo o ar frio da noite me envolver. Venham! Gritei para os outros, mas eles hesitaram. Pedro, não! Você não pode sair! A Ana estava gritando, mas não ouvi. Meu instinto de sobrevivência estava em jogo. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. A praia estava mais escura do que eu lembrava. A figura estava parada, agora olhando diretamente para mim como se soubesse que eu estava ali. O medo me paralisou novamente, mas havia também uma curiosidade, uma necessidade de entender. O que você quer de mim? Murmurei, sem saber se estava realmente esperando uma resposta. A figura não respondeu. Em vez disso, começou a se mover lentamente na minha direção. A areia sob meus pés estava fria, e a brisa do mar parecia sussurrar palavras que eu não conseguia entender. Fui tomado por uma sensação de que precisava ir em frente, de que não havia volta. Enquanto me aproximava, as ondas começaram a quebrar de maneira mais agressiva, como se o mar estivesse reagindo à presença dela. Quando estava a poucos metros da figura, um grito ecoou atrás de mim. Era a Luana, e eu me virei rapidamente. Não faça isso, Pedro! Ela implorou, mas o que eu vi a fez parar. A figura estava quase na água agora, e eu percebi que não havia caminho de volta. De repente, ela estendeu a mão em minha direção. Não era uma mão normal. Era como uma sombra que se estendia em direção a mim. Senti um frio percorrer meu corpo. Meu instinto gritou para que eu voltasse, mas uma força estranha me impediu de me mover. Pedro, volta! O grito do Lucas me trouxe de volta à realidade. Eu olhei para trás, para os meus amigos que estavam parados, apavorados, e vi a expressão de terror em seus rostos. Ela não é o que parece, ele gritou, e nesse momento tudo fez sentido. O que quer que fosse aquela figura, não era uma entidade benevolente.
Era uma manifestação do medo, da dor e da solidão. Ela estava ali, não para nos ajudar, mas para nos aprisionar. Com um movimento instintivo, comecei a recuar. Não! Eu gritei, agora com a voz cheia de desespero. Não quero isso! Mas a figura não se movia. Ela ficou parada, olhando para mim, como se estivesse esperando minha decisão. O mar começou a subir e as ondas quebravam cada vez mais perto. A sensação de que algo ia acontecer era avassaladora. Voltem para casa! Eu gritei para os meus amigos. Vamos! Agora! Enquanto recuava, percebi que a figura estava começando a desvanecer. O pânico tomou conta de mim e eu corri de volta para a casa, gritando para que eles me seguissem. Assim que entrei, bati a porta com força e a tranquei. A sensação de segurança estava voltando, mas o medo ainda pulsava em meu coração. O que aconteceu a seguir foi um caos. Todos nós começamos a falar ao mesmo tempo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. As conversas se transformaram em gritos e o medo se espalhou. A Luana estava tremendo, a Ana chorava e o Lucas estava paralisado em um canto, olhando para a porta como se esperasse que a figura entrasse. Foi então que decidimos que precisávamos sair dali. Não podíamos ficar mais uma noite naquela casa. Começamos a juntar nossas coisas, mas à medida que o tempo passava, a sensação de que estávamos sendo observados aumentava. Olhei pela janela e a figura estava lá novamente, à beira da água, olhando para nós. Mas agora, ao invés de medo, eu sentia uma mistura de tristeza e raiva. Ela quer que a gente a veja, eu sussurrei. Ela quer que a gente saiba que não estamos sozinhos aqui. O grupo olhou para mim e eu pude ver a confusão em seus rostos. O que você quer dizer com isso? Perguntou a Ana, sua voz tremia. Ela não é só uma lenda. É uma parte da história deste lugar. Precisamos entender isso, eu disse, sentindo uma determinação crescente dentro de mim. Senão, nunca vamos conseguir ir embora. Enquanto conversávamos, a Luana puxou um antigo livro de história sobre a região que estava na estante da sala. Aqui, ela disse, abrindo o livro. Talvez haja algo sobre a figura. As páginas estavam amareladas, mas quando começamos a folhear, encontramos uma passagem que falava sobre a mulher que havia se afogado. O texto falava sobre como seu espírito não encontrava descanso e como ela vagava pela praia, tentando comunicar algo. Ela está presa, eu disse. Precisamos ajudá-la a encontrar paz. Os outros olharam para mim e a expressão de medo começou a se transformar em compreensão. A figura não era nossa inimiga. Ela era uma alma perdida e talvez só precisasse que alguém a escutasse. Vamos até a praia e tentaremos falar com ela, sugeri. O grupo hesitou, mas finalmente concordou. Armados com a determinação de ajudar a figura, descemos as escadas e saímos da casa. A brisa do mar estava mais forte e as ondas continuavam a quebrar, mas agora eu sentia uma espécie de calma. A figura estava ali, aguardando, e quando nos aproximamos, ela não se moveu. Estamos aqui, eu disse, minha voz tremendo um pouco. Queremos ajudá-la. A figura ficou parada, sem se mover, mas algo mudou no ar. O vento soprou com mais força e as ondas pareciam se acalmar. O vestido da figura começou a balançar suavemente e por um breve momento eu tive a impressão de que ela estava ouvindo. Você não está sozinha, eu continuei, a coragem crescendo. Estamos aqui por você. O que você precisa? Foi então que, para minha surpresa, a figura começou a se dissipar em uma névoa. Não era uma fuga, mas uma transformação. O rosto que não tinha se tornou um semblante suave e por um momento vi uma expressão de gratidão. A brisa levou um sussurro que ecoou em minha mente como se a figura estivesse dizendo algo. Os outros estavam em choque, mas a sensação de alívio começou a envolver o grupo. A figura não estava mais nos ameaçando. Ao contrário, estava nos agradecendo. A presença dela se desfez completamente e, pela primeira vez, a praia parecia tranquila. Ela se foi. A Ana sussurrou, e ao olhar em volta percebi que a casa atrás de nós parecia diferente. O peso que estava sobre ela havia desaparecido e o ambiente parecia mais leve. Voltamos para a casa e a energia que antes era pesada agora estava cheia de esperança. Conversamos sobre o que havia acontecido e como havia sido libertador.
Havia um senso de união entre nós e estávamos mais próximos do que nunca. Naquela noite, decidimos que não iríamos embora. Ficaríamos mais alguns dias para aproveitar a praia e a tranquilidade que havia se instalado. À medida que as horas passavam, a tensão se dissipou e começamos a rir e a relaxar. Quando o sol nasceu no dia seguinte, a praia parecia mais bonita do que nunca. O mar estava calmo e a figura que havia nos assombrado agora era uma lembrança distante, quase como um pesadelo. Eu olhei para a água e pensei na mulher que havia vagado por tantos anos e me senti grato por termos conseguido ajudá-las a encontrar paz. O restante da viagem foi tranquilo. Passamos dias na praia, jogando, nadando e fazendo churrascos. As lembranças da figura se tornaram uma história que contaríamos a nossos amigos. E mesmo quando voltamos para São Paulo, sempre olhei para o mar de uma maneira diferente, sabendo que, em algum lugar, aquela mulher finalmente poderia descansar. Naquela casa de praia, aprendi que o medo pode ser poderoso, mas a empatia e a coragem podem superar até mesmo as experiências mais aterrorizantes. Nunca esquecerei aquele fim de semana e sempre terei um lugar especial no coração para a mulher que, em um momento de desespero, nos mostrou a verdadeira face do terror. Meu nome é Marcos, tenho 45 anos e sou coveiro em um cemitério da periferia de São Paulo. Sempre pensei que meu trabalho seria apenas uma maneira de ganhar a vida. Mas a verdade é que o que eu vi naquela noite mudaria minha perspectiva para sempre. Trabalhar no cemitério é uma experiência solitária. A maioria das pessoas não gosta de pensar na morte, e por isso meu trabalho é frequentemente ignorado. Quando você está cercado por lápides e flores murchas, o tempo parece parar, e a vida, de certa forma, se torna um conceito distante. Nas horas silenciosas, enquanto as sombras se alongam e o sol se põe, o cemitério ganha uma atmosfera estranha. Era uma noite de quarta-feira e eu estava terminando um serviço de sepultamento. O enterro tinha sido simples, uma cerimônia com poucos amigos e familiares. Após eles se retirarem, fiquei sozinho novamente, cercado pelo silêncio e pela escuridão que começava a se instalar. O cemitério é um lugar de respeito e sempre que termino um trabalho, eu sinto uma mistura de tristeza e alívio, como se tivesse ajudado a trazer paz a alguém. Enquanto arrumava as ferramentas, percebi que o clima estava mudando. Uma brisa fria começou a soprar e as folhas secas dançavam no chão. O céu estava limpo, mas havia algo estranho no ar. Olhei para o relógio e percebi que já era tarde. Decidi que era hora de ir para casa, mas algo me fez hesitar. Um impulso estranho, como se algo estivesse me chamando. Fui até a área mais antiga do cemitério, onde as lápides eram mais desgastadas e as árvores mais altas. Havia algo naquela parte que sempre me intrigou. Eu tinha ouvido histórias sobre espíritos que vagavam por ali, mas nunca acreditei nelas. Afinal, eu sou um homem prático. Quando cheguei perto de uma das lápides mais antigas, senti um frio na espinha. Era uma lápide de granito, quase coberta de musgo. O nome estava quase apagado, mas consegui ler. Maria Clara. Ela tinha morrido em 1945. Enquanto olhava para a lápide, um sentimento de tristeza me envolveu. Como seria a vida dela? Que história ela teria para contar? De repente, uma brisa mais forte passou, e eu olhei ao redor. A sensação de estar sendo observado era intensa. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Apenas o som das folhas e o farfalhar da grama. Minha mente começou a imaginar coisas, e eu tentei afastar essa sensação. Deixe isso para lá, Marcos. Eu disse a mim mesmo. Voltei para a entrada do cemitério, mas, assim que me afastei da lápide, ouvi um sussurro. Era tão baixo que pensei que poderia estar imaginando. Mas quando parei, ouvi de novo. Marcos. Era um chamado, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Meu coração começou a acelerar. Quem está aí? Perguntei, tentando soar confiante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém respondeu, mas a sensação de que alguém estava próximo aumentou. Olhei para os lados, mas nada. Só o cemitério vazio.
Tentei me convencer de que era apenas o vento, mas algo dentro de mim sabia que não era só isso. Comecei a caminhar mais rápido em direção à saída, mas o sussurro continuou, cada vez mais forte. Marcos. Desci a rua em direção à entrada, mas a voz parecia me seguir. A cada passo que eu dava, o sussurro se intensificava, como se estivesse tentando me alcançar. Finalmente, não aguentei mais e corri. O som se tornou um eco em minha mente, e quando finalmente cheguei ao portão, minha respiração estava descontrolada. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem da lápide de Maria Clara e o sussurro que parecia tão real não saíam da minha cabeça. Perguntei a mim mesmo o que poderia ter sido aquilo. Um truque da mente? Um espírito perdido? A dúvida me consumiu. Nos dias que se seguiram, a rotina no cemitério continuou, mas a presença de Maria Clara ficou em minha mente. Eu olhava para a lápide sempre que passava por ela, e em algumas ocasiões sentia uma necessidade quase desesperada de entender o que estava acontecendo. O que aquela mulher queria de mim? Uma semana se passou, e enquanto fazia meu trabalho habitual, resolvi voltar até a lápide. O dia estava ensolarado, e a luz batia de maneira agradável nas flores que eu tinha plantado ali. Enquanto cuidava do lugar, decidi conversar com Maria Clara, como se estivesse falando com uma amiga. "O que você quer, Maria? Você está em paz?" Enquanto falava, a brisa começou a soprar novamente, e eu senti uma presença ao meu redor. O sussurro veio mais uma vez, mas agora era mais claro. "Marcos, ajuda-me." O medo se apoderou de mim. "O que você quer que eu faça?" perguntei. Mas a resposta não veio. Naquela noite, eu não consegui parar de pensar na frase. O que ela queria que eu fizesse? Decidi que precisava descobrir mais sobre Maria Clara. Fui até a biblioteca da cidade e procurei por registros antigos. Depois de algum tempo, encontrei um diário que pertencia a um dos antigos zeladores do cemitério. O diário falava sobre a história de Maria Clara. Ela era uma mulher jovem que tinha sido amada por um homem, mas ele havia-a abandonado. Desesperada, ela tinha se afogado no rio próximo ao cemitério, e desde então sua alma vagava em busca de fechamento. O diário mencionava que, muitas vezes, ela tentava se comunicar com as pessoas que trabalhavam no cemitério, mas poucos a ouviam. O que eu estava vivendo não era apenas um delírio, era real. Eu me sentia angustiado por ela e, ao mesmo tempo, determinado a ajudá-la a encontrar a paz. Naquela noite, voltei para o cemitério. O céu estava escuro e a lua iluminava o caminho à minha frente. O cemitério parecia diferente, mais vivo de alguma forma. Cheguei até a lápide de Maria Clara e sentei-me em frente a ela. "Maria, eu sei o que aconteceu com você", disse, sentindo um peso no coração. "Eu quero te ajudar. O que você precisa?" Uma brisa fria passou por mim e, por um breve momento, vi algo se mover entre as sombras. Era como se uma névoa tivesse se formado ao meu redor. "Ajuda-me, Marcos", sussurrou a voz de Maria Clara, mais clara do que nunca. "Dê-me o que eu perdi." Não sabia o que isso significava, mas uma sensação de urgência me dominou. "Como posso te ajudar? O que você perdeu?" perguntei, tentando entender. O vento começou a soprar mais forte e senti a presença dela como nunca antes. Era como se ela estivesse ali, bem ao meu lado. Então percebi que talvez Maria Clara estivesse pedindo para que eu encontrasse algo que pertencia a ela. Levantei-me e olhei ao redor, sentindo que precisava agir. Decidi que ia procurar nas redondezas do cemitério, talvez alguma coisa que pudesse ter sido deixada para trás. Enquanto caminhava, o medo me acompanhava, mas a determinação de ajudar Maria Clara era mais forte. Olhei em volta e, em um canto mais afastado, avistei um pequeno arbusto. Algo brilhava entre as folhas. Aproximei-me e, ao empurrar as folhas, encontrei um pequeno colar de prata com um pingente em forma de coração. Meu coração disparou. Será que isso pertencia a ela? Aquele era um objeto precioso para alguém. Olhei para a lápide e senti que a presença de Maria Clara estava mais forte. O vento parecia me empurrar para aquele lugar. "Maria, é isso que você perdeu?" perguntei em voz alta. Assim que falei, a brisa se acalmou
e o ambiente parecia mais sereno. Senti que, de alguma forma, a resposta era sim. Voltei rapidamente até a lápide e coloquei o colar sobre a pedra. Aqui está, Maria. É seu. Espero que isso te traga paz. Assim que o colar tocou a lápide, uma onda de frio percorreu meu corpo e senti como se uma força invisível estivesse se aproximando. E então aconteceu. O céu começou a se iluminar com uma luz suave e uma figura começou a se formar diante de mim. Era Maria Clara, mas agora ela não estava mais com aquele ar de tristeza. Seu rosto estava sereno e os olhos brilhavam com gratidão. Obrigada, Marcos, ela disse, sua voz ecoando com uma suavidade que não parecia deste mundo. Finalmente estou livre. Nesse momento, um peso enorme saiu dos meus ombros. O cemitério, que antes era um lugar de desespero e solidão, agora parecia um refúgio de paz. A presença dela era tão reconfortante que, por um instante, eu me esqueci do medo. Maria Clara sorriu, e à medida que a luz ao seu redor se intensificava, eu percebi que ela estava se despedindo. Eu sempre estarei aqui, cuidando deste lugar, ela falou. Obrigada por ouvir meu chamado. Você trouxe a paz que eu tanto procurei. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto, não de tristeza, mas de alívio. Maria, eu não sabia que era capaz de ajudar. Agradeço por me permitir ser parte da sua história. Ela acenou com a cabeça e a luz ao seu redor começou a se dissipar lentamente, revelando a beleza do cemitério sob a luz da lua. O vento agora soprava suavemente e a atmosfera estava mais leve. A sensação de que algo importante havia mudado me envolveu. Enquanto ela se afastava, senti um calor no coração, como se uma parte dela estivesse sempre comigo. O que antes era um lugar de dor e solidão agora se tornava um símbolo de redenção. O colar, ainda na lápide, brilhava com a luz da lua, como se estivesse cumprindo seu papel de conectar os mundos. Levantei-me devagar, tentando absorver tudo o que havia acontecido. A noite estava mais tranquila e o cemitério parecia um lugar diferente. Olhei ao redor e percebi que, ao invés de medo, sentia uma profunda conexão com aqueles que descansavam ali. Nos dias seguintes, voltei ao cemitério com uma nova perspectiva. O trabalho de coveiro agora era mais do que apenas um emprego. Era uma missão. Comecei a cuidar das lápides com mais carinho, a plantar flores e a manter o local limpo e acolhedor. Eu queria que cada pessoa que passasse por ali sentisse a paz que eu tinha encontrado. O colar de Maria Clara, que deixei na lápide, não foi esquecido. Na verdade, toda vez que passava por ali, sentia que ela estava lá, de alguma forma. O sussurro que uma vez me aterrorizou, agora se tornara uma canção suave, que me lembrava que a morte não é o fim, mas uma transição. As semanas se transformaram em meses, e mesmo com o tempo passando, a experiência nunca saiu da minha mente. Algumas noites eu ainda sentia a presença dela, mas agora era uma sensação reconfortante. O cemitério tinha se tornado um espaço sagrado, e eu me via como um guardião da memória daqueles que ali estavam. Certa vez, enquanto trabalhava, uma senhora idosa apareceu na entrada do cemitério. Ela parecia perdida, e ao se aproximar de mim, percebi que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Desculpe incomodar, mas venho visitar a lápide da minha filha. Ela se chamava Maria Clara, e eu gostaria de saber se você a conhece. Meu coração disparou. Era a mãe de Maria Clara. Sim, eu a conheço, respondi, tentando manter a calma. Eu cuido da lápide dela. Ela estava esperando por você. A mulher olhou para mim confusa. Como assim? O que você quer dizer? Maria Clara está em paz agora. Eu a ajudei a encontrar o que ela perdeu, e agora ela vigia este lugar com amor. Sinto que ela sempre estará aqui, cuidando de nós. A expressão da senhora mudou. Um misto de dor e alívio surgiu em seu olhar. Agradeço a você. Eu sempre me preocupei com ela. Não sabia se tinha encontrado descanso. Ela encontrou, e você também pode encontrar paz ao visitá-la, eu disse, sentindo a necessidade de confortá-la. Ela está sempre perto, de uma forma ou de outra. A senhora sorriu, e a tristeza em seu olhar começou a se dissipar. Fomos até a lápide de Maria Clara juntos. Assim que chegamos, a senhora começou a falar.
lembrando-se da filha com amor e saudade. O ambiente era carregado de emoção, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de cura no ar. A partir daquele dia, sempre que a mãe de Maria Clara vinha ao cemitério, nós conversávamos sobre a vida dela e eu compartilhava as experiências que tive. Isso trouxe um novo propósito ao meu trabalho e a conexão que desenvolvemos foi como uma luz que iluminava nossos dias sombrios. O tempo continuou a passar e outras pessoas começaram a aparecer no cemitério. Algumas vinham em busca de consolo, outras apenas para recordar. Eu percebia que o que eu fiz por Maria Clara teve um efeito cascata, ajudando não apenas a ela, mas a muitos que buscavam paz. O cemitério se tornou um lugar de reencontro e reflexão. E assim, o que antes era um simples trabalho se transformou em algo muito maior. A cada dia que passava, sentia que eu estava cumprindo um propósito. O medo que um dia me dominou foi substituído por uma profunda gratidão. O cemitério não era mais apenas um espaço de tristeza, era um santuário de memórias e amor. Às vezes, à noite, enquanto observava as estrelas, eu ainda sentia a presença de Maria Clara. E a cada vez que isso acontecia, eu sorria sabendo que havia feito a diferença na vida de alguém, mesmo que, de certa forma, ela já não estivesse mais entre nós. O cemitério era, e sempre seria, um lugar onde a vida e a morte se encontravam, onde as histórias nunca terminavam. E assim, a vida seguiu. Eu continuei a cuidar dos que partiriam e dos que ainda estavam por vir, sempre com a certeza de que o amor e a memória nunca se apagam. O trabalho de um coveiro é muitas vezes solitário, mas para mim tornou-se uma jornada de descobertas, ensinamentos e um vínculo que transcende o tempo. Maria Clara e todos aqueles que descansam ali agora fazem parte da minha vida e, de alguma forma, sempre farão. E quem diria que um simples sussurro poderia mudar tanto? Se você chegou até o final, deixe seu like e se inscreva para continuar acompanhando as melhores histórias de terror. Até a próxima!